Boa tarde, galerinha do segundo ano. Vamos lá, nossa videoaula? Beleza. Hoje nós vamos falar sobre resolução de um sistema linear, tá? E para começar, vamos fazer uma resolução simples, que é um sistema linear 2x2. Lembra aí, ó, que o sistema linear, né, é todo sistema composto por n equações e n incógnitas, né? Eu tenho n incógnitas e m equações, certo? Mas aí, como a gente vai falar de um sistema linear 2x2, então tá aqui, ó, sistema linear da forma 2x2, certo? E aí a gente tem o seguinte, ó, sistema linear da forma 2x2, x mais y igual a 7, vou pegar um bem simples, 2x menos y igual a 5, beleza? Tem aí esse sistema linear. E qual é a forma de resolver esse sistema linear? Para a gente resolver esse sistema linear, vocês podem proceder aí de várias formas, tá? Como é um sistema linear 2x2, vocês lembram lá do 8º ano que a gente estudou o seguinte, resolução por adição, né? Por por substituição e por comparação, né? Esses três sistemas. Além desses processos, desses métodos, eu ainda ensinei a vocês a fazer a definição da resolução de um sistema linear por gráficos. E aí a gente vai ver tudo isso na aula de hoje. Pegar esse mesmo sistema, tá? E aí eu vou aplicar nesse mesmo sistema aí os 4 processos, certo? Se der tempo a gente vê outro sistema. Então vamos lá. Primeiro o da adição, tá? Então tá aqui, ó, método da adição. Anotem aí o que eu vou falar. Para se poder resolver um sistema linear pelo método da adição, você precisa ter duas características, tá? Primeiro, uma mesma variável, ou uma mesma incógnita, ou a incógnita x, ou a incógnita y, tem que ter mesmo coeficiente, certo? E aí a gente observa aqui, ó, que x tem coeficiente 1, mas o outro x tem coeficiente 2. Então, nesse eu não tenho o mesmo coeficiente. Na variável y, eu tenho coeficiente 1 e coeficiente 1. Beleza, então a primeira situação obedecida. A segunda situação é que nessa mesma variável, que tem mesmo coeficiente, tem sinais opostos. E aí, quando eu volto, vou observar, eu verifico que realmente essa mesma variável que tem mesmo coeficiente também tem sinais opostos. Então, se você tiver essas duas situações, beleza, aplica o método de adição direta. Então, aplicando o método de adição, é somar uma equação à outra. Então, quando eu faço essa soma, x mais 2x, 3x, mais 1 menos 1 dá 0. Então, mais 0y igual a 5 mais 7, 12. 0 vezes y é 0. Então, isso aqui vai ficar 3x é igual a 12. Logo, meu x é igual a 12. O 3 está multiplicando, passou dividindo. Logo, x igual a 4. Encontrado o valor de x, para encontrar o valor de y, você pega qualquer uma das duas equações e aí você substitui o valor de x e encontra o valor de y, tá? Posso pegar, por exemplo, a primeira, porque é mais simples. X mais y é igual a 7. Sabendo que x vale 4, substituindo, né? E resolve a equação do primeiro grau em função de y. Então, eu tenho que 7 menos 4, logo y é igual a 3. Beleza, então você já aplicou aí o mesmo processo e sabe o seu conjunto de solução. Seu conjunto de solução é formado pela n dupla, né? 4, 3. Esse foi o primeiro processo, pessoal. Processo da adição. Substituição, tá? Substituição. Como é que eu resolvo aplicando o método da substituição? Para aplicar o método da substituição, ó, eu pego esse sistema, né? Enumero primeira e segunda equação, tá? Isso é bom para você fazer em qualquer processo de resolução. E aí você vai pegar na primeira ou na segunda equação e vai isolar uma de suas variáveis, uma de suas incógnitas, e substituir na outra. Então, pegando a primeira equação, eu tenho que x mais y é igual a 7, e eu vou isolar y. Logo, y é igual a 7 menos x. Guarda essa informação, tá? Por quê? Porque agora, no lugar de y na minha segunda equação, eu vou substituir, vou colocar 7 menos x. Então, vou lá, pego a minha segunda equação,
2x menos y é igual a 5. E aí, onde tem y, eu coloco 7 menos x. Então, vai ficar 2x menos, coloca parêntese, tá? Por que vai colocar parêntese? Porque o valor que você vai substituir no lugar de y é um termo, não é uma expressão composta por dois termos. Então, 7 menos x igual a 5. Logo, 2x, jogo de sinal, menos 7 mais x igual a 5. Todo mundo está lembrando como é que se faz isso aqui, né? Menos vezes mais, menos vezes menos, mais. E aí, somos termos semelhantes, 3x igual a 5. 7 está negativo, jogo no segundo membro, positivo. Logo, meu 3x é igual a 12, logo x é igual a 4, certo? Pulei um passo aqui, tá? Não passei o 3 dividindo, mas eu sei que quando eu dividir vai dar, passar ele para o outro lado vai dividindo, 12 dividido por 3, 4. E encontrado o valor de x, volta para a primeira representação, e aí, ó, você vai conseguir encontrar, substituindo 4 no lugar de x, você vai conseguir encontrar o y. Então, conjunto de solução, novamente, 4, 3 para a minha enupla, pelo processo da substituição. Pelo processo da comparação, temos que fazer o seguinte, em ambas as equações, eu tenho que isolar a mesma variável, tá? Vou isolar x, tá? Vou pegar a primeira, x mais y é 7, logo x vai ser igual, vou fazer do lado, para poupar espaço aqui para mim, x vai ser 7 menos y. Guarda essa informação agora. Pega a segunda, vou dar um espaçozinho só aqui, 2x menos y é igual a 5, e ao isolar x, façam aí no material de vocês, tá? Organizem aí, façam passo a passo, vai ficar x é igual a 5 mais y sobre 2, certo? Isolei. Feito isso, o que é que eu faço agora? Se x é igual a isso e o mesmo x é igual a isso, então eu posso igualar as duas expressões. Então eu tenho 5 menos y sobre 2, que é igual a 7 menos y. Aí vai ficar 5 menos y é igual a 2 vezes 7 menos y. O que foi que eu fiz? O 2 estava dividindo, joguei no outro lado, multiplicando. Feito isso, o que é que eu tenho que fazer aqui, ó? Nosso chuveirinho, né? Então, 5 menos y é igual a 14 menos 2y. Tudo que é y de um lado, tudo que não é do outro. Então, 2y está negativo, vem positivo. Então, 2y menos y é igual a 14 menos 5. Isso aqui vai me dar y, que é igual a 14 menos 5, está me dando o valor igual a 9. Esse é meu valor de y. Tendo meu valor de y, eu vou encontrar o valor de x. Logo, x é igual a 7 menos 9, x igual a menos 2. Certo? Então, meu conjunto de solução aqui, ó, menos 2 e 9. Quem percebeu? Beleza, apareceu um erro aí, né, pessoal? Certo. Vamos descobrir onde é que está o erro, tá? Por que tem um erro? Porque deu 4, 3 nessa, deu 4, 3 nessa. Então, por que nessa está dando menos 2, 9? Então, tem um erro. Temos que descobrir aí onde é que está o erro, certo? Vamos lá de novo. Isolando x, vai ficar 7 menos y. Isolado aqui, beleza. Vamos conferir a segunda equação. Isolando o meu y, isolando o meu x, o y vai para o outro lado positivo, e o 2 que está multiplicando passa dividindo. Beleza também. Na hora que eu igualei, como foi que ficou aqui? Beleza, né? Ó. Aqui não é menos, é mais. Então, por que eu botei menos aqui? Aqui é mais. Se aqui é mais, aqui é mais. Se aqui é mais, aqui é mais. Se aqui é mais, aqui continua sendo mais. Logo, esse cara daria 3y, olha só. E o meu y ficaria igual a 3. Beleza. Já vou mudar meu conjunto de solução. Substituindo 3 aqui, ó. 7 menos 3, 4. Então, conjunto de solução, 4, 3. Beleza?
certo? Então a gente vê aí que dá o mesmo resultado, tá? Não tem como dar resultado diferente. Aquele apareceu, tá? Realmente eu esqueci de colocar o sinal de mais aqui, foi um erro meu. Mas o resultado tem que sempre dar o mesmo, tá? 4, 3. Então tá aí 3 processos de resolução de um sistema linear com 2 equações e 2 incógnitas. Isso que a gente viu também lá no 8º ano. O quarto e último processo é o processo que utiliza a definição de gráficos, beleza? Vou apagar aqui esses 2 primeiros, ou melhor, vou apagar os 3. Copiem aí no material de vocês. E aí a gente vai ver como é que fica. Para fazer a solução gráfica, pessoal, disso, eu preciso fazer o seguinte, ó. Eu preciso montar um quadro, certo? Vou fazer o gráfico aqui embaixo, tá? Fazer o gráfico aqui embaixo. Aqui a reta Y, aqui a reta X. Todo mundo sabe construir um gráfico, né? Ponto de intersecção, ponto de encontro. Aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou atribuir valores para X. E todas as minhas equações, eu vou colocar, ou melhor, eu vou colocar valor para Y. Você pode colocar tanto valores para X como valor para Y, tá? Você que decide. E todas as minhas equações, a primeira equação, eu vou colocar, isolar Y. Y é igual a 7 menos X. Não, valor de X mesmo. Valor de X. E na minha segunda equação, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui, né? Fazer isso. E na minha segunda equação, isolar novamente o Y. Então vai ficar... Quando você isolar o Y aqui, ó, ele vai ficar o seguinte. Vai ficar 2x menos 5. Então y é igual a 2x menos 5. E aí você vai ter o quadradinho. Certo? Beleza. Isolei y na primeira, isolei y na segunda e joguei aqui. Vou atribuir alguns valores para x. E aí você escolhe esses valores. Então você pode pegar, por exemplo, pegar 0, 1, 2, 3, 4. Escolhe aí alguns valores, tá? Estou pegando esse de aí. E você sai substituindo. Então, y é igual a 7 menos 0. É 7. Y é igual a 7 menos 1. É 6. Y é igual a 7 menos 2. É 5. Y é igual a 7 menos 3. É 4. Y é igual a 7 menos 4. É 3. Com isso, você montou pares ordenados, tá? 0, 7, 1, 6, 2, 5, 3, 4 e 4, 3. Jogando no plano cartesiano, já que eu só peguei esses valores para x, eu posso colocar meu gráfico mais ou menos aqui, ó. Tá? E aí eu vou colocar, ainda posso descer mais um pouco, né? Ainda posso descer mais um pouco essa reta. Beleza, x. Então foram 0, 1, 2, 3, 4. Eu não peguei o 5 não, só até o 4. Encontrei para y, né? Esses valores aqui são de y. 3, 4, 5, 6, 7. E aí eu jogo os pares ordenados. Então, primeiro par ordenado, 0, 7, depois 1, 6, 1, 6, depois 2, 5, depois 3, 4, depois 4, 3. Tá aqui a reta que representa a sua primeira equação. Aí você vai fazer a mesma coisa com a segunda. Substitui o valor de x, vai ficar y é igual a 2 vezes 0 menos 5. Dá menos 5. Y é igual a 2 vezes 1 menos 5. Dá menos 3. Y é igual a 2 vezes 2 menos 5. Dá menos 1. Y é igual a 2 vezes 3 menos 5. Dá 1. Y é igual a 2 vezes 4 menos 5. Dá 3. Montou seus segundos pares ordenados. 0 menos 5, 0 menos 3, 0 menos 5, 1 menos 3, 2 menos 1, 3, 1, 4, 3. Vou lá colocar no meu plano cartesiano. No plano cartesiano, menos 5 está aqui, ó. Então é 0 menos 5. Então ponto no menos 5. Depois, 1
menos 3. Então, menos 3 vai estar mais ou menos aqui. Menos 3. Então, 1 menos 3. Depois eu tenho tem 2 menos 1. 2 menos 1 em 2. Depois eu tenho 3. 1 para x. 3, 1. 3 para x, 1 para y. Depois eu tenho 4, 3. 4, 3. Está aqui o ponto de encontro. Então, o ponto de encontro entre as retas dos pares ordenados obtidos a partir das duas equações é a solução. E observe que é justamente do par ordenado 4, 3, que é o conjunto de solução, tá, do sistema. Então, são 4 processos de resolução para um sistema linear que vocês podem utilizar a qualquer momento. Se eu não pedir especificamente um único método para você resolver, você pode utilizar qualquer um dos 4. Se eu pedir especificamente, utilize o método gráfico, utilize o método da substituição, o da adição, o da comparação, aí você tem que usar especificamente aquele. Mas se eu não pedir, você pode usar qualquer um deles, certo? Falando um pouco mais sobre o processo gráfico, eu posso ter 3 situações. Uma das situações é essa, aonde as retas que representam cada uma das equações, já que cada uma dessas equações também está representando uma função do primeiro grau, por assim dizer, né? Dessa forma que eu representei aqui, é uma função do primeiro grau. E aí a gente tem o seguinte, quando o ponto se cruza, eu tenho um sistema com uma única solução. Mas o meu sistema possa ser que ele tenha infinitas soluções ou ele não tenha solução. Então, ó, a representação para um gráfico que não tem solução são duas retas que sejam paralelas entre si, tá? Se eu tenho um gráfico representado por duas retas paralelas, não tem solução. Se eu representar por um gráfico que as retas que representam a solução é uma reta só, né? Por essa reta está passando ali duas retas, são retas coincidentes. Então aqui eu tenho infinitas soluções. Certo? Vai depender lá do seu sistema de equações. Uma só, nenhuma, infinitas soluções. Aí depende do processo, né, do sistema de equação que você está pegando. Beleza. Voltando só aqui, tá? Por quê? Vou apagar aqui e vou pegar outro sistema. Porque às vezes o sistema ele não dá a condição ideal para que você possa aplicar o método da adição. Por exemplo, 2x mais 3y é igual a 5 e x menos 7y é igual a menos 6, por exemplo. Observe que ele não lhe dá a situação ideal para que você aplique o método da adição. Pelo menos ele tem sinais opostos, certo? Mas não tem mesmo coeficiente. Lembra lá da explicação de quando tem o método da adição, certo? Então, observe o seguinte. Você tenta fazer com que ele fique na situação ideal, obtendo um sistema que seja equivalente ao primeiro. Um sistema que tenha as mesmas soluções. E para isso eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar em cima por menos 1 e embaixo eu vou multiplicar por 2. Quando eu faço isso, olha só o que acontece. Vai ficar menos 2x menos 3y igual a menos 5. Multiplica-se toda a equação, tá? A de baixo vai ficar 2x menos 14y igual a menos, né? Que aqui é menos 6. Então vai ficar menos 12. E aí eu obtenho, ó, a situação ideal para que eu possa aplicar. Você pode fazer isso tanto com a variável x como a variável y. Você pode criar a situação ideal para que você aplique o método da adição, certo? Fazendo uma multiplicação, você pode multiplicar uma única... Você poderia multiplicar uma única equação. Eu poderia, por exemplo, multiplicar só de baixo por menos 2. Se eu multiplicar só de baixo por menos 2, a de cima ficaria a mesma. 2x mais 3y igual a 5. E multiplicando de baixo por menos 2 vai ficar menos 2x
mais 14y igual a 12. E aí você também teria a situação ideal, certo? É você que tem que pensar como fazer isso. Uma dica que eu dou é o seguinte, tá vendo aqui, ó? O coeficiente é 2 e o coeficiente é 1. Os dois são positivos, então escolhe um para multiplicar por menos, certo? Quando eu fiz por esse, eu multipliquei o de cima por menos. Mas o lance é o seguinte, o 1 eu joguei em cima e o 2 eu joguei embaixo. Viu aí que o 2 eu joguei embaixo? E eu escolhi um para multiplicar por menos. Poderia ter sido de cima ou de baixo, certo? É só inverter aqui as posições de coeficientes que você consegue fazer com que os coeficientes fiquem iguais. Se fosse y, eu ia multiplicar por quanto? Ia multiplicar em cima por 7 e embaixo ia multiplicar por 3. Joguei o 7 em cima e o 3 embaixo. Quando eu multiplico, eu ia obter 14x mais 21y igual a 35. Multiplicando embaixo ia ficar 3x menos 21y igual a menos 18. E aí eu tinha também a situação ideal agora na variável y. Viu aí? É só jogar em cima e embaixo. Nesse caso eu não precisei multiplicar ninguém por menos. Por quê? Porque os sinais já eram contrários. Então não precisou multiplicar por menos, tá? Joga direto aí e você tem aí a sua condição ideal e você pode aplicar o método da adição. Se você aplicar nesse ou aplicar nesse, o conjunto par solução aqui, o conjunto solução tem que ser 1, certo? Eu pensei em 1 para fazer aqui essa situação. Pode substituir 1 aqui, ó. 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes 1, 3. 2 mais 3, 5. 1 menos 7 vezes 1, 7. 1 menos 7, menos 6. Se você fizer com todas elas, funciona, beleza? Então, essa é a nossa videoaula. E aí, o que é que a gente vai fazer? Esse foi o processo de resolução do sistema, certo? E aí entramos em classificação. Como é que podemos classificar um sistema linear? Classificação, tá, pessoal? Classificação. O sistema pode ser classificado, ó, um sistema pode ser classificado em possível, ou em impossível. Impossível. Só que quando ele é possível, ele pode ser possível determinado, ou pode ser um impossível indeterminado. Então eu posso ter essas soluções aqui para o meu sistema. Então ele pode ser um SI, sistema impossível. Sistema impossível. Ele pode ser um SPD, sistema possível determinado, e pode ser ainda um SPI, sistema possível indeterminado. Coloquem aí, tá? Uma única solução, infinitas soluções, não possui soluções, tá? Se você lembrar lá do gráfico, o gráfico se cruza, o gráfico é coincidente, duas retas coincidentes, o gráfico é paralelo, beleza? Então você tem aí as situações aí. E podemos fazer a discussão desse sistema referente a essa questão de existência. Mas aí, na próxima aula, eu discuto isso com vocês, beleza? Ficamos por aqui e aí eu passarei uma atividade logo após.